Este é o segundo vídeo sobre o verbo grego. No vídeo anterior, nós estávamos dizendo que o verbo grego expressa sobretudo o como, o tipo da ação. E dizíamos que existem três tipos de ação: a ação linear, a ação pontual e o aspecto resultante. Agora vamos exemplificar esses tipos de ação em cada tempo verbal. No caso do tempo presente, o presente expressa, lembra desse símbolo aqui, uma ação linear, uma ação contínua. A ação que o verbo descreve é linear, portanto, contínua ou progressiva. O presente concebe a ação como ainda estando a acontecer, portanto, como um processo. Então, o presente do indicativo do verbo liu, eu traduzo como eu solto, ou então, para expressar bem a ideia de processo, eu estou soltando. É uma ação inacabada, é uma ação que ainda está em processo. No caso do futuro, o que o futuro expressa? A ação futura que o verbo descreve é, em geral, pontilhar, sem dizer quando ela vai acontecer e sem transmitir a ideia de duração. Em alguns casos isolados, a ação também pode ser linear. Então, o futuro do verbo liu é lisso. Como é que eu vou traduzi-lo? Eu vou traduzir, em geral, eu soltarei. Uma ação pontual. Em casos excepcionais, poderia-se também traduzir o futuro como eu estarei soltando. Mas, em geral, o tipo de ação é o tipo de ação pontual, eu soltarei. No caso do imperfeito, a ação que o verbo descreve, que o imperfeito descreve, foi linear, foi contínua por algum tempo no passado, mas não mais vigora no presente. O imperfeito do verbo liu é elion. Como é que eu traduzo? Eu soltar. Portanto, um processo, uma ação linear, mas no passado, e que não vigora mais no presente. Eu soltar. No caso do tempo auristo, o auristo é o típico tempo do tipo pontual. A ação que o verbo descreve é pontilhar, ou seja, uma ação simples do passado, sem especificar duração, antecedentes ou resultados. O auristo do verbo liu é elissa. Como é que eu traduzo? Eu soltei. É uma ação pontilhar do passado. E no caso do perfeito, a ação que o verbo no perfeito descreve está radicada no passado, mas os seus resultados continuam vigorando no presente. É o que nós chamávamos antes de o aspecto resultante. Então, o perfeito do verbo liu é lélica. Como é que eu traduzo o perfeito? Eu posso traduzir eu soltei, mas o sentido desse soltei é o seguinte: eu soltei no passado e aquilo que eu soltei continua solto. Portanto, o efeito de uma ação realizada no passado continua vigorando no presente. E, finalmente, o mais que perfeito, a ação que o verbo descreve está radicada no passado. Seus resultados continuaram a existir por algum tempo até que cessaram. Digamos assim, o mais que perfeito é o perfeito no passado. Opa, aqui eu vi que tem um erro, não é perfeito, é perfeito. Como é que é o mais que perfeito do verbo liu? Eleliken. Eleliken, como é que se traduz? Se traduz eu tinha solto. Era uma ação
contínuo no passado que vigorou por um longo tempo depois, cessou no presente e não vigora mais.